Eu sou Laureano Paulo Cabral, sou do Ambo, sou filho de Júlio Paulo Cabral, um ex-seminarista naquela altura. Ele estudava no seminário do Jau e nas nossas conversas era muito comum para ele fazer menção do seminário. Então eu posso afirmar que ganhei a minha vocação a partir de casa. Ganhei a minha vocação a partir de casa com o meu pai. E muitas vezes ele também mencionava que o nosso avô, o pai dele, era diácono. E pronto, como ele nos contava sempre a questão do rigor que se vive no seminário, a disciplina e tal, eu achei que deveria seguir aquele estilo de vida, porque também era muito apaixonado pela disciplina e pelo rigor. E em 2006, depois de eu receber o sacramento da primeira comunhão, movi-me pelo desejo tanto de me juntar ao grupo dos vocacionados como meio de entrar no seminário, de ingressar no seminário. E um ano depois, o meu pai acompanhou-me ao seminário menor arquidiocesano do Ambo. E a minha classe era inferior à classe requerida naquela altura para ingressar ao seminário. Então tive de esperar. Esperei um bocadinho, de 2008 para 2009, e em 2010 fomos então ao seminário, fizemos o teste de admissão e eu passei. Então foi assim mais ou menos que a minha jornada começou. Vivi no seminário menor, diocesano, concluiu em 2011, 2012 fui para o seminário propedêutico para começar no Ambo, 2014, já no terceiro ano, descontinuei a formação no estilo diocesano e estive movido para ingressar a uma congregação religiosa, e com a ajuda do saudoso padre André Lucamba, conheci a congregação dos missionários do Verbo Divino e portanto, ele enviou nessa congregação. Em 2015, todo aquele ano, fiz o estágio com os missionários do Verbo Divino, sobretudo com o padre Nelson Ebo, SVD, o atual superior provincial. Em 2016, fizemos o teste também de admissão na Universidade Católica para os estudos de filosofia. E dali avançamos. Em 2019 vim para essa casa noviciado, e em 2020, em janeiro, dia 15, na nossa paróquia aqui em Kifangondo, fiz os meus primeiros votos na Congregação dos Missionários do Verbo Divino e fui enviado para Nairobi, em Quênia. E ali, onde fomos estudar primeiro a língua, depois a teologia, e recebemos a ordenação diaconal e hoje estamos de volta. Bem, quando eu vou para o seminário, tinha mais ou menos já clara a ideia de que eu queria ser padre. Mesmo como pequeno, eu ainda falava isso, nas minhas brincadeiras com os outros, eu quero ser padre. E então, depois que fomos fazer o exame de aptidão no seminário menor, eu fui e participei de um cortejo fúnebre e estávamos a enterrar um sacerdote, um padre. E naquele dia o bispo mencionou algo na homilia muito forte que ficou gravado aqui no meu coração. Ele dizia: é mal quando morre um sacerdote, porque nos nossos dias é muito difícil conseguir gente que entre para esse estilo de vida.
E então a perda do sacerdote é uma coisa muito, muito grande. Tanto aquilo marcou e confirmou o meu desejo. Foi ali que eu disse, não, eu tenho de ser padre, tenho de me juntar a este grupo. Bom, o diaconato, na sua essência, significa mesmo serviço, é servir. E durante o meu período, no estágio diaconal, eu tive que me mover em diferentes lugares. Eu fui ordenado em Nairobi, portanto, numa língua estrangeira, e inicialmente eu tive de fazer parte do meu serviço diaconal naquela língua. Eu fui ordenado em Nairobi e ali as línguas veiculares mais comuns são o Swahili e inglês. E depois noutras tribos, o Kikuyu. E o povo queniano dá muita primazia à sua língua, às suas línguas primárias. O Swahili é muito comum. E então, muitas das vezes, eu tinha de fazer as pregações diaconais em Swahili. Então, isso exige preparar primeiro do português para inglês, depois do inglês para Swahili. Sim, mas foi um período muito único. Primeiro, é a questão de deixar uma cultura, minha própria cultura, já cá dentro de Angola. Eu sou do Ambo, portanto tenho que deixar as minhas práticas, tenho que deixar os meus costumes lá do Ambo e tal, e me adaptar, entrar a um novo estilo de vida, que é, nesse caso, a nossa cultura aqui em Luanda. E os estudos em si não foi muito fácil. Ter que percorrer aquelas disciplinas todas da Universidade Católica, nesse caso no Instituto Superior Dom Bosco, onde nós estudamos filosofia. Tínhamos professores também de outras nacionalidades, que muitas vezes, para passar o conhecimento, usavam suas línguas. Então tínhamos que fazer um esforço redobrado para avançarmos com isso. E depois isso se agudizou quando fui para Nairobi. Nairobi é um outro país, portanto, são outras tradições, é um outro modo de ver a realidade. A partir de lá, a alimentação é diferente, tudo isso. Mas são desafios que, portanto, serviram para amadurecer. A Igreja Católica é uma igreja muito rica na sua liturgia. E, quer dizer, o todo da liturgia é algo muito lindo. É algo lindo. Eu estava a testemunhar lá os ensaios e alguns preparativos, e certos cantos que estão a ser utilizados, ou que serão usados naquele dia, são cantos da minha cultura. Tem um bundo com uma mensagem muito forte. Ngala Wamovonga, Ngala Wandisola, Ngala Wandinola, Tunde Vimo Yamamaia. O Senhor conheceu-me, amou-me, escolheu-me desde o seio de minha mãe, do seu materno. Portanto, é uma beleza ouvir aqueles cantos. E depois há um momento muito único dentro da liturgia da ordenação, que são as ladainhas. E depois, claro, é ver aquela presença de pessoas amigas, pessoas que sempre fizeram parte do nosso percurso, estando lá para testemunhar, juntar-se a nós para aquele evento. Tanto o todo, a liturgia, olho para isso como uma coisa muito linda, olho para isso como uma coisa muito linda. Por isso, peço que continuemos a rezar uns pelos outros para que esse dia chegue e o vivamos também juntos. Jesus Cristo
não tira nada. Pelo contrário, Ele dá tudo, absolutamente tudo. Então, quando Ele nos chama, Ele nos experimenta, Ele chama mesmo. Esse chamado não é para pessoas especiais, não. É para todo mundo. É para todo mundo. Então, aqueles que sentem esse chamado, que abracem, né, que o abracem e continuem com toda a força no segmento de Cristo, porque Ele não tira nada, como dizia. Nós deixamos tudo e encontramos tudo. Obrigado.